E foi. Estamos no ar. Bom, estrutura básica e clássica de Enem, que a gente já sabe, certo? Texto grande, comando no meio, informações no meio, equações de auxílio ou de apoio e comando no final, alternativa marcar. Básico de questão, né? Como eu tinha falado para ela, às vezes questões do Enem aparecem comendo uma coluna inteira de uma prova e ainda pega um pedaço da outra. Quando envolve gráficos, principalmente quando tem gráficos. Ou imagens grandes, ele esquece o formato de coluna e acaba colocando também meia folha só com imagem. É só você pesquisar mais provas e folhear ela que você vai ver. Essa questão ela trata especificamente de uma situação que acontece para quem faz atividade física. Especificamente para quem vai correr amanhã, muito cuidado, viu? Quem vai correr amanhã, se hidrate bastante, coma uma bananinha para aumentar o potássio. Se você tiver uma betalanina em casa, tome também, certo? Uma dosezinha de betalanina é importante, tá certo? Por quê? Essa questão, ela fala o seguinte: no processo de glicose, aí tu tá em casa assistindo esse vídeo, tu pausa o vídeo e vê anunciado no texto, tá? Pausa o vídeo. A glicose é um processo que ocorre nas células, convertendo a glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam muito esforço, como por exemplo o muscle up, que é basicamente você segurar na barra e com a força dos braços se jogar para cima e fazer isso aqui, em cima da barra, durante a prática de exercícios físicos que demandam muito esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Porém, em alguns casos, as células podem sofrer um déficit de O2. Chama-se hipóxia muscular. Isso aí, viu? Eu sei porque eu também malho. Déficit de O2. E aí a glicose vai ser convertida não em piruvato, e sim em ácido lático. E é aí que vem a fadiga. É você lá fazendo a atividade, tá lá no supino reto, ou no supino na máquina, ou fazendo um bíceps, alguma coisa do tipo, daqui a pouco você sente aquele negócio queimando sem você conseguir levantar. Aí, pronto. É o ácido lático já entrando em cena. As moléculas de glicose, ao invés de se converterem em piruvato, como eles aqui em cima, vão se converter em ácido lático, que pra gente não é tão interessante assim. É o que a gente chama de acidose lática. As equações de combustão, tanto da glicose como do ácido lático, estão expostas aqui. E o que ele quer? No processo anaeróbio, que processo é esse anaeróbio? Por que ele é chamado de anaeróbio? Processo anaeróbio. Aeróbio, lembra O2, e esse prefixo A aqui, lembra o quê? Ausência, falta, certo? A vem de negatividade, de não, tá faltando, tá certo? Então, o processo anaeróbio é menos vantajoso energeticamente, por quê? Como é que eu vou chegar à conclusão com base na resposta? Primeiramente, eu vou ter que fazer uma operação aqui de lei de Hess para poder identificar se eu vou conseguir ou não o processo anaeróbio. E aí fique ciente de uma coisa. O que vai acontecer aqui? Uma coisa importante que eu pulei não é na leitura do enunciado. Podem sofrer déficit de O2, deixa eu grifar para vocês verem, e a glicose ser convertida em, olha aqui, 2 moléculas de ácido lático. Ou seja, essa é uma informação muito importante para a gente em termos de resolução. Por quê? Eu vou precisar fazer aparecer aqui 2 moléculas disso. Mas até então o Enem ajudou a gente. O Enem foi bonzinho com o estudante dele. Por quê? Porque lembra que eu falei de lei de Hess, que eu vou precisar cortar quem não faz parte da minha reação? Por exemplo, CO2 e água não vão fazer parte da minha reação aqui. Não vão fazer parte. Mas deu para você entender o que ele quer na questão? Ele quer saber o seguinte: em que condição, por que o processo anaeróbio vai ser desvantajoso? Porque quando o processo é vantajoso, a glicose é completamente oxidada na reação. Ou seja, tudo de glicose que eu tenho, ou seja, a energia que eu disponho, vai virar isso aqui. Só que se eu tiver déficit de oxigênio no processo, a glicose vai virar isso aqui. O que a gente faz? Aí eu pergunto a vocês, tá certo? Vocês me respondem, se puderem, se quiserem. O que a gente faz quando uma substância está do lado errado da equação e eu preciso que ela apareça do outro lado da reação? Eu posso inverter a minha reação. Mas todo mundo entendeu por que eu vou inverter? Alguém entendeu por que eu tenho que inverter? Olha o que o comando diz. O processo anaeróbico é desvantajoso por quê? Porque ele produz ácido lático. E eu não quero falhar no meu exercício. Eu quero manter
bagulho louco lá, entendeu? Quero manter a série completa até não conseguir mais, fazer o maior número de repetição possível. Se eu não consigo levantar o halter, eu vou arriar. Se eu não conseguir puxar a barra para puxar aqui, eu não vou conseguir também, eu vou falhar. Então eu preciso da musculatura bem oxigenada para poder fazer a execução correta. Se ligou no processo como é que é? Se eu vou correr amanhã, a panturrilha tem que estar bem oxigenada para poder, as pernas também tem que estar bem oxigenadas, o músculo do quadríceps, o posterior anterior, para poder eu correr, fazer a volta do São Lourenço lá. Tá ligado? Então eu não quero que isso se converta nisso, eu quero que isso se converta nisso. Só que ele está dizendo que vai. Por que é desvantajoso? Aí eu vou provar numericamente porque é desvantajoso. Se ligou? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer agora a cópia, eu vou trazer essa reação. Eu vou pegar aqui, ó, a glicose, vai ficar assim. KJ, e agora vou fazer como o Odete falou atrás, ó. Eu quero que o ácido lático venha para cá, porque no processo anaeróbico, que é desvantajoso, eu deixo de produzir gás carbônico e água para produzir quem? O próprio ácido lático. Então, ó, vou inverter a reação. 3. E o ΔH, pessoal, faço o que com ele? Ele está menos 1.344 lá. Ele fica como? Positivo. Muito bem. Pode cortar o nome depois, mas não dizer o nome. Eita, Yarissa! Né? Aí te corta, né? 1.344. Não tô afim. Beleza, galera. Aí, ó, como eu tinha falado, ó, na reação em que ocorre com déficit, olha, a reação que vai ocorrer com déficit de O2, aqui, ó, eu deixo de ter glicose sendo completamente oxidada a CO2 e água e passo a ter a glicose produzindo o quê? Ácido lático por deficiência, por uma quantidade menor de oxigênio que está entrando na célula, na mitocôndria, que é o produtor de energia da gente. Primeira coisa a fazer, eita, não existe CO2 na minha reação. Não existe água no meu processo também. E outra, na continha, ele diz que vão ser geradas 2 moléculas de ácido lático. Aqui só tem quantas? 1 molécula de ácido lático. Quando eu preciso ajustar a quantidade de reagentes, o que a gente faz? Aqui tem 1, mas eu preciso que apareça 2. O que a gente pode fazer aqui, turma? Inverter de novo, não. Já está no lugar certo. Pela invertida, já está no lugar certo. Mas o que eu posso fazer aqui? Multiplicar por 2. Tudo bem? Porque aí, quando eu multiplicar por 2, quando eu fizer aqui vezes 2, certo? Esse número passará a ser 6. Esse aqui também será 6. Aqui será o 2 que eu quero. E aqui também será 6. Beleza? Só que eu esqueci de alguém. Se eu multipliquei toda a equação, eu também multiplico o calor. Lembre-se que a máxima é a mesma. Se eu como um hambúrguer, eu absorvo a caloria de um hambúrguer. Se eu comer 10 hambúrgueres, eu vou engordar com a caloria de 10 hambúrgueres. Beleza? A massa e o calor estão proporcionalmente relacionados. Então vamos lá. Quem podemos cortar aí, pessoal? Me ajuda, por favor. Quem tem de um lado e de outro na mesma quantidade que eu posso cortar? Eu sair da frente. 6H2O em cima com que, Flávio? 6H2O embaixo. Beleza. 6 CO2 com 6 CO2. Beleza. Quem mais? 6 O2. Eita, faltou oxigênio, ó. Já não vou conseguir fazer 25 marinheiro. Alguém mais a cortar, meus amores? Não? Então vamos reescrever. Escrever só quem me interessa. C6H12O6 virando 2CH3CHOH entre parênteses, grupo ácido COOH. E o ΔH agora? Fica como? Antes de prosseguir, eu vou executar essa continha aqui que eu esqueci de colocar, não foi? 1.344 vezes 2 deu quanto, Flávio? 2.688 positivo. E o ΔH eu vou ter que somar isso aqui, né? Vai ser o ΔH, que eu vou chamar aqui de 1, aqui de 2, ΔH1 mais ΔH2. Então temos a seguinte situação: 2.000 menos 2.800 mais 2.688. Quem é o maior número? O de cima ou o de baixo?
Então repete o sinal do maior. Quanto dá aqui a subtração? 10 menos 8 dá 2. Temos resposta. Opa, já apareceu um 2 ali, hein? 2, vai 1. 10 menos 9 dá 1. Vai 1 de novo. 8 menos 7 dá 1 de novo. 2 menos 2 vai dar 0. Então, a única resposta que tem é porque ele libera, sinal de menos, libera, processo exotérmico, 112 kJ, que está escrito aí claramente na letrinha A. Aí vamos avaliar o porquê que essa questão realmente é desvantajosa, como ele promete aqui, entregado, anunciado, no comando dele, né? Olha só, quando eu tenho uma boa oxigenação na minha atividade física, o C6H6 produz sempre o quê? CO2 e água. E libera quanto de energia para mim disponível para eu poder fazer a atividade? 2.600 kJ. Mas quando eu tenho deficiência de oxigênio, a glicose se converte em quê? Ácido lático, que só me libera quanto? E eu vou falhar mais rápido. Beleza, galera? Tranquilidade aí. Questãozinha do Enem, bem atual, boa para quem tá malhando, para quem faz atividade física, quem faz corrida, quem faz bike, quem faz qualquer coisa. Né? Aqui, ó. Né? Quem faz as paradas. Questão muito boa. Questão de Lady Hess, viu? Que caiu em 2019. Tá certo? Copinha a resposta. Dúvidas, meus amores, tranquilidade. Tô gravando ainda. Que bom, tem espaço, sei lá. Valeu.